Se perguntasse para você, Deus ou o diabo, quem você quer? Deus. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões de dólares na sua conta? Pergunte para a maioria das pessoas que você vai ver. Pergunte lá no Instagram, lá no Facebook, lá nas redes sociais. A maioria vai dizer 5 milhões de dólares na minha conta. Mas se perguntar para todas essas pessoas, 5 minutos com Jesus ou com o diabo, ele vai dizer com Jesus. Entre Jesus e o diabo é Jesus, mas entre Jesus e o dinheiro é o dinheiro. Não, pastor, é Jesus. Deveria ser assim, sim ou não? Para nós crentes tem que ser assim. Para nós que somos convertidos, tem que ser assim. Mas quando se vê que não é assim, é quando a pessoa tem medo de depositar em Deus a sua confiança, o seu sacrifício, porque aquilo é dinheiro, aquilo é sangue, suor e às vezes até lágrima ali, tem naquele sacrifício. Mas a pessoa não vai fazer, porque ela precisa do dinheiro. Quem aqui precisa de Deus? Quem acha que Deus é mais importante que o dinheiro? Consegue fazer mais coisa que o dinheiro? Então, é aí que entra, é por isso que eu ensino para você a maneira mais simples, fácil, para ver a mão de Deus agir. O testemunho que eu conto, vou contar enquanto viver, foi a oferta que eu e a pastora fizemos logo que a gente casou, que foi dar os nossos móveis pelo terreno da igreja. E a gente não sabia quando que a gente ia poder ter móveis de novo. E ainda fazer um compromisso de pagar 18 parcelas do terreno. Para ter o terreno para a igreja, para a obra de Deus. Está lá. Depois não é só aquele terreno, depois compramos do lado, e depois compramos da esquina, e está lá. Está lá a segunda igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? Agora, a gente se arrepende, eu não me arrependo de ter feito nada. E se eu pudesse ainda faria mais. Porque primeiro você faz por amor. Segundo, você tem o resultado. O resultado. Qual é o resultado? Eu vi resultado 3 meses depois de eu me dar tudo de novo. 14 anos depois, Deus me deu a casa onde eu fiquei sem nada quando eu dei tudo para Deus. Depois Deus me deu a casa e todos os terrenos até lá embaixo. Então veja se a oferta tua não fala. Veja se o seu sacrifício não fala. Ele fala, irmão. Ele fala. A Bíblia diz que a oferta de Abel fala até hoje. Ainda fala. Então, essa é a parte tão importante que o diabo odeia ouvir, que o mundo odeia que a gente fale, e que até muitas igrejas, Deus o livre, não gosta que fale. Mas o dia que eu não puder falar isso, então eu não posso mais pregar, porque isso para mim é base. Amém? É base de uma fé verdadeira, de uma fé ativa, de uma fé que paga para ver. Ou seja, uma fé que crê antes e vê depois. Amém? Porque, irmão, para você chegar no céu, você não tem que pagar para ver? Claro que tem. E como é que você paga? Com a sua vida. Que aqui você tem que dar para Jesus, dizer não para o mundo, dizer não para o pecado. E esse é o preço para você chegar na glória. Sim ou não? Esse é o preço. Então, tudo na Bíblia mostra claramente como que Deus opera, como que Deus faz. E que esta coisa é importante, porque a gente às vezes fica assim, Senhor, eu quero que o Senhor haja, eu quero que o Senhor faça. Mas a gente não deu um passo para Deus fazer nada. Então, o desafio, desde que eu me converti, eu entendi que o desafio é a grande oportunidade para aquele que crê. Amém? É a grande oportunidade para aquele que crê. Eu creio, não, eu também creio. Mas se eu não fizer nada, é a mesma coisa que eu não creio. Quem está entendendo, diga amém. Tipo assim, eu dizer que creio é fácil, mas até eu penso que creio. Mas quando chega na hora do desafio, eu tenho medo. Então, será que eu creio mesmo? Será que a minha fé está nesse nível? E é aí, tá, mas eu não tenho esse nível todo de fé, o que eu faço? Faça o que tem de fazer, e aí a sua fé vai crescer. Amém? Quando você faz o que Deus pede, você vai ver a tua fé crescer. Porque a fé não pode ficar no mesmo nível. E a fé, ela tem capacidade de diminuir ou de crescer. Amém? Mas ela não cresce porque eu sei a Bíblia. Ela não cresce porque
eu fiz aquele propósito aquela vez e aconteceu. Aquilo é um testemunho grande para mim, até hoje eu conto, mas já eu continuo fazendo, amém? Eu não só fiz aquilo, eu continuo fazendo. Aquilo foi o maior que eu fiz, porque era tudo que eu tinha. Eu fiz como a viúva, era tudo que a gente tinha. A gente deu o que tinha e o que não tinha. E a gente viu a multiplicação de Deus rapidamente. Então, eu estou falando aqui de coisa rápida. Porque Deus, uma coisa que eu não entendo, eu falo para Deus, por que o Senhor está demorando? Se o Senhor não tem problema com o tempo, né? Mas eu tenho. O Senhor não tem, mas eu tenho. O Senhor nunca fica velho, embora lhe chame de pai velho. Mas eu é que fico velho. Sim ou não? Nós ficamos velhos. Deus não fica velho. Ele pode ficar lá olhando, e aí vai fazer ou não? Ele pode ficar nos esperando, e nós esperando Ele. Ele esperando nós esperando Ele. Então o que eu aprendi com isso? O Senhor vai me esperar, mas eu vou fazer, porque aí o Senhor vai ter que fazer, porque eu vou fazer a minha parte, e o Senhor vai ter que fazer a sua, porque eu não posso crer num Deus que não faz nada. Ah, mas tem até uma canção que diz, Deus opera quando quer, irmão. E como que eu vou saber quando é que Ele quer? Como que eu vou saber quando que Ele quer? E se está só na vontade dEle isso? Por que Ele me deu vontade? Por que Ele me deu a palavra dEle? Por que Ele nos iluminou com a sua palavra? Por que Ele nos mostra como é que acontecem as coisas? Por que Ele nos pede para fazer e diz que se nós fizer Ele fará parte dEle? Então quer dizer que existe um caminho, amém? Existe um caminho. E quando a gente entende isso, irmão, a gente é obra das mãos dEle. Ele ainda está trabalhando, diga glória a Deus. Mas dá material para Ele trabalhar. Use a sua fé, amém? Não posso fazer tudo aquilo, mas isso aqui eu posso, isso aqui é difícil, amém? Lembra de Jesus com a viúva que só deu 2 moedas? Para muitos era pouco, mas Jesus viu que não era pouco, era o tudo dela, amém, irmão? E Jesus louvou a atitude daquela mulher. Ora, se o próprio Jesus louvou a atitude daquela mulher, não recriminou ela por ela ter dado as únicas moedas e nem disse que era pouco, pelo contrário, ele disse, isso aqui é mais do que tudo, porque isso aqui é verdadeira adoração, diga glória a Deus, é verdadeira, chamar a atenção de Cristo para uma coisa. Teve aquela mulher que virou o bálsamo, o alabastro sobre Jesus, que valia 1 ano de serviço, 1 ano, e recriminaram, mas para que isso? Nós podíamos vender e dar para os pobres. Tem aquele discurso dos pobres, né? Claro, ajudar os pobres, podendo ajude os pobres, mas primeiro é Deus. E Jesus disse, não é para vocês fazerem isso com ela, recriminar ela, o que ela fez para comigo foi uma coisa boa. E por isso, aonde se pregar o evangelho, se fará menção dessa mulher, amém? Do gesto que ela fez. Então quer dizer, aquela mulher entrou para a história, diga glória a Deus. Entrou para a história por causa de um sacrifício, não foi uma oferta qualquer, foi um sacrifício que ela fez. A viúva das 2 moedas, ela entrou para a história por causa do sacrifício que ela fez. A viúva de Serepta com Elias entrou para a história por causa do sacrifício que ela fez. Então, irmãos, isso não é conversa de pastor, isso está na Bíblia. O que a gente mais quer é que você não seja um crente de igreja só, mas seja um crente de Deus, amém? Que você é crente aqui e é crente lá fora, que você tem uma fé poderosa aqui dentro e uma fé poderosa lá fora, que esse sol nunca se põe sobre a tua vida, porque Deus está contigo todo o tempo te ajudando, estando entre aqueles que te ajudam, porque Deus está entre aqueles que nos ajudam, Deus está conosco e entre as pessoas que Ele usa para nos ajudar, amém? Mas é Deus que faz isso, não é nós, irmão, é Deus que faz, e Deus só faz isso quando a gente entende e crê nas suas promessas. O pequeno virá a ser 1000, isso é uma promessa, diga glória a Deus. Nós podemos ser pequeno, mas daqui a um pouco podemos virar 1000, diga glória a Deus. Podemos virar 1000, e daqui a um pouco podemos nos tornar, como mesmo sendo menor, uma nação forte, diga glória a Deus. Será que Deus exagera tanto? Será que Deus está brincando comigo? Será que Deus está brincando com você? Será que Deus está nos iludindo? Não, Deus não ilude ninguém. Se eu puder crer, se você puder crer, é isso que vai acontecer, diga glória a Deus. Se nós pudermos crer, é isso que vai acontecer, e é isso que nós estamos aqui para ouvir hoje, e para profetizar, porque nós não escolhemos a palavra de Deus, é ela que nos escolhe, e ela que fala conosco.
O pequeno virá a ser 1000 e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Diga glória a Deus.